E estamos ao vivo novamente. Hoje é a segunda live de uma série de 5 lives que eu vou estar aqui fazendo todos os dias sobre marketing digital, sobre como construir uma marca forte aqui, tá? Com 5 mulheres muito poderosas. Ontem eu falei com a Mila, quem perdeu, acessa lá. E hoje eu vou falar com a Luana. A Luana, ela é diretora da Ouro e Prata e tá fazendo um trabalho incrível no perfil pessoal dela, falando sobre os bastidores da empresa. Ela tá humanizando a marca, tá falando sobre liderança feminina, sobre empresa familiar, enfim, ela tá alinhando a marca pessoal dela ao negócio, ela tá sendo ela. Então eu vou chamar minha convidada aqui para estar junto comigo. Oi, galera. Oi, Analice. Oi, pessoal. Bom dia. Eu comecei não dando ainda, né? Bom dia, Austrália. Boa noite, Brasil. Bora juntas aí para mais uma live super bacana. Vou chamar aqui a Luana. Luana, deixa eu te achar. Deixa eu chamar a Luana aqui. Dia essa live comigo. Vamos ver se a Luana consegue. Aí, Luana. Oi, Como é que tu tá? Tudo bem? tudo bom, Chay? Tudo bem? É um prazer estar aqui contigo, né? Mais uma vez e poder falar também com mais mulheres sobre a liderança feminina, né? Que é o que eu falo bastante, também sobre a minha marca pessoal. Isso mesmo, Luana. Obrigada por ter aceitado esse convite. Essa turma que está aqui são 5 dias de live, né? Ontem eu tive a primeira, agora ainda tem tu e mais 3 até sexta-feira. São mulheres realmente que eu admiro, que estão fazendo a diferença aqui no meio digital, que estão humanizando a marca, que estão trazendo conteúdo de uma maneira diferente, estão sendo elas mesmas. Então, obrigada por vir aqui compartilhar esse conteúdo com a gente, né? E vamos lá contar para essa galera como é que está sendo esse momento, né? Como é que é para a Luana começar a trabalhar no digital. Você sabe que eu recebi, Luana, uma pergunta especial aqui, que eu quero começar com ela, que eu acho que tem tudo a ver. Como é que era a tua relação com as redes sociais antes de começar a trabalhar? Tu já era uma pessoa espontânea, tu já era uma pessoa que super curtia aparecer, pra ti era tudo bem o digital? Como é que foi o ontem e como é que é o hoje pra ti as redes sociais? Qual a importância que ela tem? Bom, foi um processo que eu tive que fazer bastante esforço, porque não é o meu natural, né? Me expor, eu nunca fui de me expor muito em rede social. Eu falava mais pela empresa, né? Ou alguma coisa, ou alguma palestra, alguma apresentação, aí tranquilo. Mas começar a falar sobre mais o meu lado pessoal, para mim, foi bem difícil. E eu comecei nesse processo todo, né, Chay? Foi uma pessoa que me ajudou demais nisso, porque não é fácil, né? A gente tem vários bloqueios e eu estava bem bloqueada nisso, porque tem várias questões, né? E tem técnicas também, não adianta a gente querer se atirar e sair falando vários assuntos, então tem toda uma técnica para falar. E o tema que eu amo muito e que a gente né, vem falando bastante na mentoria que eu fiz contigo são empresas familiares, né, que é algo que eu atuo já há muitos anos e formei dentro da empresa todo o conselho de família, toda a governança. Que é a tua Então, jornada, né, Luana? Que é toda a tua história, né? Sabe, é, eu vou te interromper algumas vezes só para fazer o isso. quebra-cabeça, assim, tá? É um Vai bate-papo falando, é um aqui, bate-papo. tá? É um Fica à bate-papo. Então, vontade. o que acontece muitas vezes, muitas mulheres me procuram exatamente com isso, querendo se posicionar no digital, mas não sabendo como, né? Querendo humanizar a marca, mas não sabendo como, querendo mostrar fragmentos da vida pessoal, que nem a gente chama na mentoria, mas não sabendo como. Né? Então, eu acredito que cada vez mais, principalmente por causa da pandemia e tudo, as mulheres
que bom, estão assumindo a linha de frente aqui dos negócios, não só nos bastidores, mas também na frente da comunicação. E aí é que vem, né, essas dúvidas todas de como me posicionar aqui na frente. Como dividir o que é importante, porque aí a gente começou agora um ponto que é bem interessante, Luana, que são os sabotadores, as crenças limitantes, que vêm quando a gente decide realmente começar a contar a nossa história aqui no digital. Porque, meu Deus, será que eu sou boa nisso? Será que vale a pena eu contar essa história? Será que tem alguém interessado nesse assunto? Como é que eu faço isso? Já que eu venho, né, de uma empresa, não estou falando só de uma marca pessoal, mas tenho uma marca corporativa por trás. Como é que eu posso fazer isso? Então, eu acho que esse trabalho de descobrir a clareza do propósito, né, de como trazer isso para a linha de frente e de que forma, é que foi um dos grandes pontos, né, Luana, para essa tua transformação do ontem para o hoje, tu não acha? Com certeza, Chay. E acho que para quem trabalha em empresa, confunde muito, né? A Luana da empresa tal, a fulana da empresa tal. E às vezes a gente não consegue se diferenciar, né? Se separar muito disso. Ou até tem aquelas dúvidas, se eu for mais brincalhona, né, nos meus posts, na maneira com que eu me comunico, será que vai ficar legal para lá a Luana dentro da empresa? Então são várias dúvidas, né, que eu acredito que muitas daqui têm e que eu ainda tenho, né? Eu ainda não tô livre, postando tudo que eu acho e tal. Ainda é um Luana, mas o processo de caminho tá lindo, desbloquear. vamos combinar. Vamos combinar que esse caminho tá lindo. E adorei que tu disse, essa questão do processo de desbloquear, também me perguntam muito, né, Luana, tá, mas como é que eu faço? Publico, posto, saio correndo? Como é que eu faço, né, para O realmente dar primeiro esse... post ninguém esquece, né? Tu posta, ai meu Deus, e agora? O que vão falar? É a Aí tu primeira olha, até live, que não primeira doeu, live. não deu nada. É. Então é isso. Então as pessoas muito, medo de perderem o respeito pela figura corporativa. Perfeito, Ana. Perfeito. Então, assim, tem essa questão muito forte, né? Mas quando a gente faz uma estratégia de conteúdo, que nem a gente está fazendo, a gente está construindo esse processo, né, Luana? A gente tá. Por isso que eu achei super bacana tu vir aqui, porque a gente está fazendo uma transformação, digamos assim, do ponto A até o ponto B. A gente tá no meio, né? Então, assim, quando a gente consegue exatamente entender que a nossa marca pessoal, ela é completamente alinhada ao negócio, e é isso que dá vida ao nosso perfil e à nossa marca, nosso marketing, o nosso branding, é isso que faz a diferença, é isso que conecta, né? Então, assim, quando a gente fala de alinhar a marca ao negócio, né, Luana, não é criar um personagem, E isso é aí ser quem a gente é. a gente falou muito, porque no início, né, eu cheguei, e aí tem várias técnicas que tu coloca de achar, né, identificar os valores, né, achar a tua comunicação, ter lá os pilares da comunicação. E foi bem interessante porque a gente começa esse trabalho todo, tá, mas quem vai ser, né? Como é que eu vou me comunicar? Quem vai ser a Luana? Não tem que quem vai ser. Tu tem que ir lá e ser tu. Vai lá e fala. Fala o que tu acha, seja do teu jeito, senão a gente começa assim, não, eu tenho que falar com o tom, eu não gosto do meu tom de voz, tá? Já tô desbloqueando. Mas senão a gente fica, não, minha voz é muito calma, dá sono. Ou, mas o jeito, eu fico gesticulando muito com as mãos, mas não adianta, é o jeito da pessoa, É não a adianta Luana, querer né? criar um personagem, né? Inclusive, a Então, isso é gente muito bom. conversou sobre isso, né, Luana, do tom de voz. É legal tu falar sobre isso, porque a gente conversou bastante. Então, a gente fala de universo de marca na mentoria, né? Quais são os pontos que tu tem de contato com quem está do outro lado? Então, é a identidade visual, é a tua imagem, são os teus elementos de marca, o que te cerca, é a tua imagem, o que tu veste. Então, nossa, teu universo de marca são vários elementos. E a gente trabalha juntas a forma intencional disso e trazer verdade nesse processo todo. E quando tu falou do teu tom de voz, foi algo que a gente conversou muito durante a mentoria, e agora, num dos últimos encontros, a gente falou assim, e tu falou assim, uma das coisas que eu mais passo é equilíbrio.
né? E é exatamente o teu tom de voz, que é essa questão do equilíbrio, né? Que é essa Que questão as de pessoas acham, leveza. é tão calma, né? Passa uma paz. Luana, eu queria atuar aqui, porque eu sou assim, ó, contrária, assim, ó, eu sou tipo energia hard, então assim, ó. Então, é isso que inspira. Então, seria, lembra que a gente até comentou que seria muito estranho tu começar live, eu tu começar a se Uhum. comunicar do meu jeito, por exemplo. Oi, galera, bom dia, Austrália, boa noite, Brasil, parará, 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 parará. Vai É. falar, gente, Luana enlouqueceu, pega a Luana. Ou então aqui ser de um jeito, daí encontra no supermercado. Tá, mas é a mesma? Né? Mesma, Então tem né? muito isso, mas isso é legal, Chay, e eu para mim foi muito interessante porque isso não me tira energia, isso me dá energia, porque tu não precisa, tu te abastece, tu fala as coisas conforme realmente tu pensa, né? Que eu acho que é o melhor jeito. E assim, quando eu comecei a me expor um pouco mais, começaram a me convidar para dar palestra, principalmente para liderança feminina. Então foi super legal porque eu comecei a ter esse retorno de mulheres falando, né, muito da jornada delas, falando que se identificaram comigo em alguns momentos, eu pude ajudar também. Então foi, olha, está sendo muito legal. Eu adorei isso, só me abastece, não me tira energia não, porque eu É. pensava, né, ai, mais uma coisa para fazer, gente. E aí postar e esse cronograma. Mas não é, tá sendo tão legal, É. eu tô adorando. Luana, eu acho que uma das coisas muito legais que a gente está trabalhando juntas aqui é a questão também de dividir os conteúdos, né? Isso te facilita, isso que a gente está falando agora. O momento que a gente tem um DNA de conteúdo, a gente sabe o que a gente fala aqui no digital, qual é o nosso objetivo com essa ferramenta aqui, que a gente não está aqui para brincar, né? Que nós somos profissionais, temos marcas e a gente quer transformar o mundo, porque não é pouca porqueira. Entendeu? Quando é assim, a gente tem clareza do movimento e aí a gente consegue falar o que a gente quer, passar a mensagem e as pessoas começam a nos ver como autoridade no assunto. E quando a gente começa a ser referência. Então, essa ser referência em determinados assuntos é o must do branding pessoal, entendeu? É quando a gente realmente está fazendo o caminho certo. Uhum. Né? E Então a gente separou os teus pilares de conteúdo, né? O que foi muito bacana também. Liderança feminina, né? Empresa empresa familiar. familiar, os bastidores da empresa, que é algo que eu procuro passar, né, bastante para as pessoas. E, e até assim, eu venho evoluindo, né, a maneira com que eu me organizo no digital. E então eu procuro já, qualquer coisa que tenha, eu já filmo ali rapidinho, já posto e as coisas vão fluindo muito melhor, gente. Muito, Essa muito melhor, cada semana, vez mais. essa semana, eu tô assim, ó, num orgulho. Eu grito aqui nessa casa quando eu vejo as coisas com uma felicidade. Essa semana tá demais. E, aliás, tu começou agora um assunto que tá aqui na nossa pauta e eu quero trazer que tu inovou, tu começou a criou um perfil, além do perfil da Luana, que ela traz todos esses assuntos que a gente acabou de falar, né, Luana? O bastidores na empresa, fragmentos Isso, da vida real dela, momentos inspiracionais, a empresa familiar, liderança feminina. Também tem um perfil que se chama Vida na Empresa. isso. É. Conta um pouco pra gente como é que surgiu essa necessidade e como é que tu trabalha esse perfil no Instagram. O Vida na Empresa, eu tenho como objetivo mostrar, né, mais os bastidores. Aí eu tô naquele dilema, né? Dois perfis ou um perfil. Primeiro a gente acha que eu colocando no perfil Luana Fleck, tudo isso sobre empresa, a gente acha, vou ficar enchendo o saco das pessoas falando de empresa e bastidor. Até no início eu coloquei alguma coisa de produtividade e tal. Mas daí eu tô postando mais no Luana Fleck e os bastidores mais lá no bastidor. Mas eu tô nesse caminho ainda, né, Chay? Eu tô ainda vendo. E tenho alguns objetivos aí pela frente, Mas, mas Luana, só voltando ainda no Vida na Empresa, a gente está nesse processo de decidir, né, juntas aqui, trocando se a gente vai fazer um perfil só,
porque realmente tem muita gente que me procura com essa mesma dúvida que tu. É, Chay, eu tenho o meu perfil pessoal, eu é, continuo com o da empresa, por exemplo, eu tenho o da empresa e eu tenho uns projetos muito específicos. Eu continuo falando no meu pessoal, depende muito, não tem uma fórmula mágica, eu sempre trago isso é. para vocês aqui, depende de caso, tem que conversar, tem que entender qual é teu DNA de conteúdo, qual é o objetivo que tu quer com esse digital, para daí sim a gente decidir se sim ou não. Mas eu digo uma coisa já, para quem está aqui, que está com essa dúvida, ter 2 perfis dá muito trabalho, porque geralmente a gente vai escolher um deles para realmente se dedicar e o outro fica mais desabastecido, né? Ele fica mais esquecido. É muito importante tu avaliar se esse conteúdo que está no outro perfil não cabe no teu DNA de conteúdo, nos pilares que tu traz, tá? Então, assim, vale a pena pensar sobre isso, porque isso faz uma diferença, mas isso depende, claro, de perfil para perfil. Mas o Vida na Empresa, Luana, mesmo que ele venha para Luana, ele foi muito inovador, porque na verdade, a gente está falando aqui de uma super empresa, que é a Ouro e Prata, né? Então, assim, vamos combinar que é uma baita de uma empresa. Então, assim, sai daquele ambiente duro, posso chamar assim, Luana? Um ambiente mais corporativo, não duro, né? Um ambiente corporativo, né? Isso. É. E começa a mostrar os bastidores da empresa. Tu que fez isso, tu que começou esse processo. Pô, isso é do caceta, que nem eu falo. Isso é diferente, entendeu? Então, esse processo, por que tu decidiu fazer isso? Por que tu sentiu a necessidade de já humanizar a marca e começar a criar esse perfil Vida na Empresa e depois começar a explorar o teu branding? A gente fez na empresa uma série que chama Bastidores Ouro e Prata. E aí teve uma série de uma série de vídeos, né, curtos contando da manutenção, né, do treinamento e várias áreas. E as pessoas adoraram ver aquilo, o que tem por trás de uma viagem de ônibus, que as pessoas não têm ideia de todo o envolvimento de um controle de abastecimento, de combustível, né? Uso de EPI, né, para o pessoal. Então, todo esse treinamento. E aí, com esse retorno que teve, eu achei interessante e me deu vontade de mostrar um pouco mais o que está por trás, né, do dia a dia da empresa. E está sendo super legal, as pessoas estão gostando, acho e que eu estou contribuindo pelos retornos, né, que eu tenho, e está tendo uma troca super legal. E não é comum de ver isso, né? Não. Nem bastidores da empresa e nem sobre empresa familiar. Eu ainda tenho a intenção de fazer algumas lives com pessoas de empresas familiares, né, falando um pouco mais sobre as suas dores, conflitos, ou como resolveram alguns problemas dentro da empresa, e mostrar as coisas boas também, né, gente? Porque Claro. quando a gente fala em empresa familiar, já vem aquela coisa, conflito, né? O que Aham. não é a realidade. Tem tanta coisa boa, só que isso já está tão arraigado, né? Já tá tão forte isso na cabeça das pessoas que quero trazer um pouco mais de leveza para esse assunto. E que Então eu não tô deixa de estar dentro do Vida na Empresa, né? Então, é, assim, e dentro da tua história, Luana. Então, é, essa parte do Vida na Empresa, de abrir a empresa e começar a mostrar bastidores do que acontece por trás do negócio, é incrível e é inovador. Cada vez mais as empresas estão se posicionando assim, cada vez mais as empresas, né? Vamos pegar empresa, uma grife, né, de moda, Dior, por exemplo. A Dior mostra como é que faz a bolsa dela, então tem todo um vídeo institucional mostrando isso. Mas aqui, o Vida na Empresa, ele vai e mostra muitas outras coisas, além do produto, né, ali no momento. Então, tu mostra sensações, emoções. E o bacana de acompanhar isso, que a gente vê dentro da Luana, ali no teu perfil, são os colaboradores com orgulho, né, de fazer uhum, parte desse movimento. Então, tu vê, assim, os colaboradores com orgulho, tu vê a comunidade envolvida, e claro, os clientes. Então, isso faz com que tu tenha uma marca pessoal super forte. Ó, Lu uhum, faz vida na empresa com outras empresas também. uhum, Não só com a Ouro e Prata. Isso mesmo, isso mesmo. Então, uhum. assim, Lu, isso é muito legal, né? Trazer esse, Sim. esse, esse tipo de conteúdo para dentro. E tu não acredita que foi por aí o teu início não foi pelos bastidores na empresa que tu viu que era o momento de começar o teu branding também?
Sim, foi, com certeza. E também tem uma questão importante no setor de transportes, ele é predominantemente masculino. E então esse é um desafio, né, bem forte. Até em março que começou mais até essa vontade de compartilhar, porque em março foi o mês da mulher e lá Aham. eu fui convidada para várias palestras. Então comecei a falar mais da liderança dentro de um setor predominantemente masculino, né? E aí comecei a mostrar o que que eu aprendi com, né, trabalhando com os homens, né, o que eu acredito que é um caminho, algumas dicas também para mulheres que estão num mercado que é mais masculino. Então, foi super legal essa é outra causa, né, Chay, Total. que eu acredito bastante Por de falar trazer. nisso, Luana, como é que foi para ti quando começou esse movimento, né? Da Luana começar a trabalhar o brand pessoal, começar a contar os bastidores na empresa. Como é que foi visto isso pelo setor, pela empresa? Como é que foi a receptividade disso? Foi muito boa, porque não é muito comum, né? É um setor mais masculino, muito mais os homens falam do que as mulheres. Até numa das palestras mostra fotos só eu de mulher, né, na entidade aqui do Rio Grande do Sul, uma Que mesa legal. enorme cheia de homens, só a Luana de mulher. Eu fui vice-presidente da Associação Brasileira também das empresas de transportes de passageiros e era só homem também. Agora está vindo um movimento mais de mulheres empresárias. Então foi bem algo bem diferente. Desafiador. Uhum. Sim, e eu estou tentando puxar mais mulheres. A mulherada que está aqui, a Renata também é do setor de transportes, tem que estar entrando na causa também, puxar a mulherada para falar mais e também uma ajudar a outra, né, Chay, para que esse Total, movimento traga mais mulheres na liderança, porque é total. muito a complementariedade entre homem e mulher. Né? Eu não vejo Uhum. nunca como competição, mulher ou homem, um é melhor que o outro. Não, não tem, se complementam. Né? E o bacana disso tudo é que o digital aqui, essa plataforma que a gente está juntas agora, nos dá o poder de fazer isso. Né, Luana? Ele É. simplesmente nos dá voz e isso é incrível. Luana, eu sou do tempo, sou jornalista de formação. Agora, ao falar que a idade. Sim, Tô falando, eu tô pensando nisso. Eu sou do tempo onde eu trabalhava, então, em jornais, né, redação, enfim. sim. E lá, para tu conseguir divulgar alguma marca, para tu conseguir divulgar alguma notícia, tu tinha que ter o crivo de um editor, né, de uma redação, tu tinha que ter grana para tu anunciar, e esse era o jeito que a gente tinha, as nossas marcas tinham vozes. Tem noção? Hoje, olha a mudança, a gente tá falando, tá, vamos Muito. lá, 20 anos atrás. Tá? Então, assim, 15 anos atrás. Então, assim, era assim que as marcas conseguiam voz. É assim que as mulheres conseguiam se comunicar. Agora a gente tá falando de liderança feminina, mas era assim. Hoje em dia, Luana, basta apertar o botão aqui, ter estratégia, claro, a gente já sabe tudo isso, é isso que nós estamos falando aqui na live. É. Mas basta isso para a gente conseguir ter uma comunicação e conseguir colocar voz para o mundo. Né? Então, isso é um poder que a gente tem nas mãos que, se a gente olhar para trás, antes não tinha. Uhum. Então, é incrível. E isso, como a gente, como na liderança feminina, e a gente trazendo esse movimento, como da força e voz. Uhum. Né? É verdade. Nessa jornada toda, Luana, me conta, assim, deixa eu te perguntar isso, quando que tu começou a trabalhar o digital, assim, mais fortemente? Quanto tempo faz? Não te perguntei isso. Há uns 6 meses atrás. Super recente. Eu Super tinha recente. o Como é que digital era? fechado, era fechado, Tá. e eu postava muito pouco. E aí, depois, quando começou com esse movimento, muito foi, eu acho que pelo mês da mulher mesmo, que me deu Que te mais deu esse vontade. gás. É. E aí, se tu for ver, né, pouco tempo até. Muito pouco tempo, Luana. Com certeza, muito pouco tempo. Me conta, de lá para cá, do momento que tu decidiu, ok, Luana, vou começar a dividir mais no digital, vou começar a contar mais essa história.
até hoje, quais foram os principais desafios que tu teve e quais foram as principais conquistas? E nos conta um pouquinho dessa jornada, assim, de quem decide, né, começar a contar a história no digital e até hoje. Como é que foi esse início, desafios e conquistas? Nos conta. Bom, desafio realmente foi me expor, porque a gente sempre fica com medo do julgamento, né? Se tem um conteúdo que vai agradar ou não, se tá feio, se tá bonito, etc. Então, né, esse aí foi um desafio maior. E aí depois, isso aí esquece, depois que faz a primeira live, né? Que a primeira live também a gente nunca esquece, depois vai. Mas esse foi o primeiro desafio. Depois teve uma pessoa que me ajudou, né, nas artes ali do Instagram. E eu trabalho só o Instagram, o Facebook um pouco e o LinkedIn. Ó, a Cris. Beijo, Cris. A Cris que nos uniu, né, Luana? Que Beijo, bom. lindona. E aí ela estava me ajudando e eu fazia arte até no meu Instagram, era tudo arte, arte, arte no feed, né? Depois a gente até, né, a Chay deu esse insight, esse toque, de que não precisa ter tanta arte no feed. E aí eu comecei a botar foto e o texto, foto e texto. E assim, muito mais fácil, em primeiro lugar, né? Muito mais tranquilo para tu postar, mais simples. E melhorou demais, assim. E eu acho que fica mais próximo da pessoa, né? Do Gera que mais conexão, né, Luana? muito. Porque a gente até tem esse exemplo, eu cheguei a te contar, né? É importante o template, que nem a gente chama, a arte, o criativo, como tu for chamar, aquele que é mais educacional, falando, passando mais autoridade, claro que é super importante. A gente precisa ter eles. Mas é mais importante ainda tu ter um conteúdo que gere conexão, que conte a tua história, que passe a tua essência, que mostre quem tu é, porque é isso que a gente quer ver. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Quem tá aqui na live, quem tá aqui junto. Quando a gente tem um Instagram, né, a gente na nossa frente, onde ele só está vendendo o produto, ou só vendendo o serviço, ou só com selfie, né? Que é aquela marca pessoal que não tem estratégia, tu passa o dedo, tu não aguenta, porque as pessoas não querem mais ver isso. As pessoas querem se conectar com as marcas quem tá do outro lado. Eu, várias vezes, Luana, quando eu não, por exemplo, tem alguma coisa que eu realmente queira num perfil, e hoje em dia a gente compra pela internet total, a gente tá em lockdown aqui, né? E eu vejo ali no Instagram e eu quero, e não tem o nome, e não tem fotinho, não tem nada. A primeira pergunta que eu faço é quem é que tá por trás dessa marca? Como é que eu te chamo, gente? E ainda tem isso, muito, 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 muito. Então, assim, É. como é que hoje uma empresa, uma marca, tá no Instagram sem saber com quem a pessoa vai falar? Entende, Lana? Por exemplo, sei lá, uma loja de brigadeiros, não era isso, tá? Mas uma loja de brigadeiros. Eu vou entrar lá e quero comprar brigadeiro e eu não sei chamar o nome da pessoa, já me dá uma coisa. É. Tipo assim, com quem eu tô falando nessa empresa de brigadeiros, gente? Então, é isso. Quanto mais a gente traz essa informação de uma maneira verdadeira, sendo única, autêntica, é o que conecta. Tem uma. Eu te contei isso. Agora eu estou em processo de lançamento, né, da turma 5 de mentoria. Então, essa semana eu estou com um período de vagas abertas, né? A gente começa a turma agora no final do mês. E uma semana atrás, mais ou menos, então eu estou num processo de vendas que a gente chama dentro do digital, né? Então eu estou fazendo mais criativa, estou fazendo mais artes, que eu estou num processo de vendas. Mas na semana passada, ou 2 semanas atrás, eu coloquei uma foto brincando, expectativa à realidade. Né? Eu com a sacola do super, a minha única saída na Austrália ultimamente é no supermercado e no café da esquina. Naquele dia, Luana, e ali fiz um texto, naquele dia eu vendi 2 mentorias. Isso é doido, né? Eu te trouxe isso. Isso é doido. E aí tu me pergunta, mas como assim, né? Como é que tu vendeu mentoria com a sacola do super? Porque eu tô contando a minha história. Porque a pessoa tá ali, se conectou comigo e ela sabe que eu já trabalho marketing, que eu trabalho branding pessoal, que eu trabalho comunicação aqui no digital, que eu trabalho marcas humanizadas e que aquilo ali é reflexo desse caminho e ela pensa, bah, é isso que eu preciso para mim.
E é o que a gente estava falando, né, Chay, de não é um personagem. Tá ali, tu tem que falar a tua realidade, tem que mostrar o que tu sabe, colocar a tua opinião, se posicionar, né? Não adianta a gente investir, pelo menos minha opinião, tá, gente? Não adianta investir num monte de arte linda, maravilhosa, né? Texto e tal. Quem tem que fazer é a própria pessoa, né? É Dá a para ter um própria pessoa. apoio, tudo, mas é muito particular, Ai, que bom de muito. ouvir isso, Luana. Fico tão feliz. Exatamente, porque eu sei que é difícil. Tu também sabe. Quem está aqui que trabalha no digital, traz conteúdo aqui. A gente sabe que é trabalhoso. Eu não posso dizer para vocês que não é. É trabalho, sim. A gente tem que pensar, a gente tem que sentar na frente do computador, tem que ter uma rotina, tem que ter foco, tem que ter constância, tem que ter disciplina, né? Tem que sentar na frente do computador, tem que ter um roteiro, tem que. Realmente. Mas é isso que vai fazer a diferença, né? Essa rotina ajustada para tu criar teu conteúdo é que vai fazer a diferença no teu digital. Eu, por exemplo, Ana, e agora quero saber de ti, eu organizo 2 dias por semana para produzir conteúdo. Então vale post, reel, IGTV, todo o material agora de vendas, enfim, de mentoria, tudo eu organizo em 2 dias por semana. Né? Então, 2 dias eu sei que eu tenho produção. O dia não tá bem, não tá tão legal, não rolou, tudo bem. Mas eu sei que esses 2 dias a minha agenda tá fechada e ninguém me tira desse escritório, desse cantinho aqui, entendeu? Ninguém entra. Ai de quem entrar. E pra ti, como é que funciona? Porque A realmente, organização. às vezes a gente não tá num bom dia, né? E não Não tá flui. inspirado, não vai. Eu organizo no final de semana, eu já tenho organizado 3 posts por semana no feed, e aí já tá tudo programado, agendado para ser postado, e eu vou complementando coisas que me dão vontade de postar. Por Uhum. exemplo, hoje eu tive vontade de postar sobre o meu avô, daí eu escrevi carta para o meu avô Vili, me deu vontade de postar e eu postei. Então tem coisas que é muito internas, né? E isso é tão bom, para mim é tão legal ter um canal assim de comunicação que tu também recebe um retorno tão bom. E aí eu me organizo dessa forma, final de semana, né? E eu já deixo um mês antes pronto. Tem coisas que são bem técnicas e vou fazendo story, vou fazendo coisas na hora, porque tu não leva nem 3 minutos para fazer. Ô, E hoje, Luana, é importante tu falar isso, porque às vezes, imagina, tu é uma super empresária, uma diretora de uma empresa, tem um cargo alto, trabalha um monte, tem família, tem compromissos extras, enfim, e produz conteúdo, né? Então, assim, é bom tu trazer isso, porque às vezes as pessoas falam, ai, mas eu não tenho tempo. Ah, não tenho tempo, porque eu sou venda, sou finanças, cuido da família, preciso cuidar da minha saúde, enfim, 500 coisas. E aí, terceiriza tudo da comunicação e me procura, por exemplo, falando, Chay, não tá dando resultado. Eu tô fazendo tudo, tô postando uma foto lá, te contando a minha história, mas não tá legal, não tá dando resultado. Mas não foi tu que escreveu. Não foi tu que sim, sentou ali. Não é, tem coração. Eu falo, né, na mentoria, o conteúdo tem que ter coração, alma e valor. Se não tem isso, meu bem, vai ser mais um post, a galera vai passar o dedo e beijo de graças. Então, muito legal tu trazer isso, porque muitas pessoas falam, e o marketing, realmente, o branding forte, de uma marca forte, ele precisa ser pensado, ele tem que fazer sentir. e tem também que gostar, né, Chay? Tem que achar um assunto que tu goste, Total, total, porque total, tu perfeito. compartilha de coração, né? Eu, pelo menos, eu não faço o meu digital, eu não dependo do digital para, né, ter a minha remuneração e tudo. Eu estou fazendo realmente porque eu gosto, né? E eu estou vendo o retorno de ajudar outras pessoas, né? Eu tenho o objetivo de fazer um e-book, né, falando mais de empresa familiar, que é algo que eu vejo que tem muita dor,
e que muitas vezes as empresas só maiores têm acesso a esse conteúdo sobre empresa familiar, às vezes são consultores mais caros, digamos assim, que as empresas menores não têm condições e não têm esse conteúdo acessível. Demais. Então, é um dos objetivos que eu tenho, é esse, além de desmistificar e trazer leveza também para esse tema de empresa familiar. E então, Luana, mas esse movimento que você está trazendo também tá te trazendo, já trouxe e vai te trazer mais resultados ainda com as palestras, né? Com esses novos projetos que estão por nascer. Nos conta o que tu está pensando aí com o digital mais para frente. eu quero fazer esse e-book, né? E também quero fazer mais palestras nesse tema, liderança feminina e também empresas familiares, que são temas que eu amo de paixão e que eu acho que eu E se posso sente confortável, contribuir né? mais. Sabe, quando a gente trabalha, tô falando nisso, eu tava me lembrando, quando a gente trabalha o Ikigai, essa semana a gente falei bastante no direct, um monte de gente me perguntou, porque teve uma mentorada que eu mandei o livro para ela, o Ikigai, ele te traz a clareza do propósito, ele tenta, a partir de 4 pilares, fazer com que tu tenha clareza do teu talento, do que tu é apaixonada, pelo que tu pode ser paga, enfim. E quando a gente tem essa clareza, quando a gente identifica no que a gente é boa e no que a gente tem vontade de falar, no que o nosso coração pulsa, no que nos move, que nos, né, enche de felicidade em fazer, é isso que tem que transparecer aqui. Se tu tem uma loja de sapatos, por exemplo, aqui, se tu tem uma loja de sapatos, por que tu tem uma loja de sapatos? Né? Qual é o objetivo disso? É isso que tu tem que encontrar dentro de ti. Né? Se tu faz brigadeiro, de novo, eu já tô com brigadeiro. É que eu fiz brigadeiro no final de semana. Inclusive, a Fernanda, que é a culpada do brigadeiro, está na live. Ela sabe que eu fiz brigadeiro de panela. Então, assim, a pessoa que fez brigadeiro, entendeu? A pessoa que fez brigadeiro lá, por que ela faz brigadeiro todo dia? Por que ela faz hoje? Ela tem uma grife de brigadeiros. Por que ela cozinhava com a mãe? Qual é o objetivo? É uma receita da avó? Ela faz isso por quê? Então, as pessoas, né, Luana, quando elas começam um business, geralmente elas começam para ganhar dinheiro. Esse é o objetivo. E ok, nada errado, todo mundo quer ganhar dinheiro aqui. Começa com esse posicionamento, mas esquece o porquê que aconteceu aquele movimento. Em que período que ela estava na época que aquela empresa começou? Da onde ela é herdeira, ela começou uma empresa nova, onde ela estava morando, quem era ela, quais eram os objetivos de vida, o porquê que ela começou aquele business, qual é a história dela, qual é a experiência que ela tem naquilo, qual é o porquê que aquilo acontece. É isso, é esse movimento todo, essa clareza do propósito, essa clareza do teu talento é o que vai fazer com que o teu conteúdo realmente engaje e venda. Não é vender sapato, não é vender brigadeiro. Porque isso é muito Aliás, racional, a hashtag vai ser né? brigadeiro essa live. E é muito racional isso, né? A gente não tem que contar mais a história que tem por trás, a humanização, né? E eu, pelo menos, sempre fui muito racional. 1 mais 1 é 2 e completamente racional. De um tempo para cá que eu tô ficando, né, um pouco mais identificando mais a sutileza, sentindo, né, mais a intuição. Então, é um processo também de autoconhecimento. E o digital não é somente vai ali, posta e deu. É algo também mais profundo. Né? Às vezes até a gente fica, né, falando bem claramente, hoje eu posto coisas na academia, porque eu amo. 6 da manhã, amanhã eu tô lá, porque eu adoro malhar de manhã cedo, porque eu sei que é o único horário que eu vou mesmo. Chega de noite, 8, 9 da noite, eu tô acabada. E aí, fico com os filhos. Se eu não fico com meus filhos de noite, Só eu de fico manhã cedo. Então, eu vou das 6 às 7, tomo banho e levo eles na escola. Aí fica tudo bem. E então eu ficava, agora eu filmo, eu peço para minha professora filmar, mas eu ainda fico assim, ai, que vergonha, sabe? Ai, mas aí as pessoas, é uma forma de incentivar as pessoas também. E às vezes nós ficamos assim, ai, olha aquela ali filmando, blogueira e Faz tal. parte. E não é isso, gente, é diferente, Olha mas só, um ainda tem, né, recado. muito isso.
Isso sempre vai ter. O julgamento sempre vai ter. Vergonha Sempre vai ter. Mas eu vou te dizer o seguinte, Luana, olha só. O universo de pessoas que tu inspira é muito maior de quem te julga. E a gente não se dá conta isso. A gente se dá conta que a gente inspira outras pessoas e que todo mundo que está aqui nessa live hoje, que vai nos escutar depois no assistido, todo mundo inspira outras pessoas, né? Então, de alguma forma. Isso que tu traz, esses fragmentos da vida real, que nem eu falo, essas questões que dão vida, né, a Luana, que dão vida à minha história da Chay, que dão vida para a história da Cris, Da Cris, da Dani, exatamente. Então, assim, essas histórias é que fazem a gente única. Então, mesmo que eu faça um vídeo aqui, correndo, que nem eu corro de manhã, vai ser diferente do teu, vai ser diferente da mensagem que tu quer, e isso vai conectar as pessoas. E isso é verdade para ti, esse é o ponto. O que a gente não pode mais fazer é o copy, que a gente chama dentro do digital. É porque todo mundo está trazendo o lifestyle inspiracional, que a gente chama, por exemplo, a rotina do dia, se isso não é verdade para ti. Se tu faz isso, tu filma, mas tu não vai na academia, tu não corre, tu não acorda de manhã cedo e tu fala que tu acorda, sabe? São essas coisas que a gente não aguenta mais. Porque a gente quer verdade, a gente quer marcas que conectam. Então, tu trazer um pouco dessa tua leveza, desse teu lifestyle, que traz inspiração para as pessoas, tem que continuar. Porque eu adoro te ver na academia, entendeu? Academia que tá fechada, porque a gente tá em lockdown. Basta abrir, eu vou filmar eu na academia, eu vou te marcar. Ó, essa é pra ti, Luana. Tamo junto, entendeu? Do outro lado do mundo, mas tamo junto. E tá todo mundo tão individualista, né, Chay? Todo mundo pensando só ali em si. Eu acho que é um movimento que tem das pessoas também estarem buscando de alguma forma ajudar, né, as outras, inspirar ou dar uma motivação, fortalecer também, que é tão legal isso e precisa. A gente já está nessa situação bem complicado para todos. Acho que um movimento, mesmo que pequeno, ali as meninas estavam falando, mesmo que pequeno, se uma pessoa olhou ali e já se motivou, pois acho que dá, vamos lá, já está valendo. Já né? tá valendo, perfeito. E é tão bom isso, e é isso que abastece. Então, para mim, eu não vejo o digital como mais uma coisa para fazer, mais uma rotina. Porque ele está sendo de coração, porque ele está sendo tranquilo para ti, né? Tu não está criando uma personagem, né? Então, isso eu acho que faz uma grande diferença hoje quando a gente trabalha marcas. Me diz uma coisa. 5 dicas. 5 dias. Não vamos falar 5 dicas, tá? Não vamos dar número de 5, porque às vezes pode ser mais, pode ser menos. Quero que venha do coração. Para quem está nesse processo agora, quem está assim, meu Deus, o que eu faço? Por onde eu começo? Será que vale a pena, né, estar aqui no digital? O que eu devo fazer para começar a ter estratégia e ser intencional aqui? Quais são as tuas dicas de ouro, assim? Fazer a mentoria com a Chay. Vem, galera, vem que a gente tá com a turma aberta. Mas eu acho que primeira coisa de tudo, gente, é deixar de ser perfeccionista, tá? Porque a gente fica... Eu botei um filtro na entrada aqui, até deu meio errado ali o filtro. Mas a gente fica, né, num perfeccionismo. Ai, não, meu Deus, minha pele, ai, minha roupa e tal. Então tem que ir fazendo. Pega e faz, porque tu tem que sentir, tu não tem como ficar horas e horas planejando como é que vai ser, para que caminho eu vou, o que eu vou postar, isso, aquilo, qual assunto, tu tem que ir indo fazendo, tem que ter leveza nisso. Então, deixar de ser perfeccionista, dá o primeiro passo, a primeira coisa, dá o primeiro passo, sai da tua zona de conforto, dá o primeiro passo que tu vai ver que não dói. Que tu vai fazer o primeiro post que não dói, que tu vai fazer o primeiro story falando, que para mim foi, meu Deus, eu tive que sair da minha zona de conforto. Ó, Luana, lembra? Mandava de mensagem para ti, Luana. Luana. Eu estava em Santarém, até o Virley tá aqui, ele é da empresa, mora em Santarém. Até lá em Santarém estava correndo, porque é bem diferente do Rio Grande do Sul. Eu queria passar um pouco mais isso. Aí estava correndo lá, falei um pouco, mas é desafiador. Então,
deixar de ser perfeccionista, dá o primeiro passo, que vai ver que não dói, faz a live, vai sentindo, que aí tu vai saber o caminho. E aí tu vai ver que tem pessoas tão legais aí que tu nunca teria acesso, né, como tu tem no digital, que é, nossa, para mim, pelo menos, para a empresa também, trouxe, assim, muitas oportunidades muito legais de estar aqui, né, que se fosse outro jeito, a gente também, né, Chay, não teria se Total, eu ia dizer conhecido. isso agora, eu ia dizer isso É, agora. A aham, gente passou por essa transformação aí, né, com essa pandemia, que aproximou a gente no mundo inteiro. Então, é, hoje em dia, isso é muito louco. Então, assim, eu moro na Austrália, para quem não sabe aqui, né? Estou em Melbourne. Aqui são 9h47 da manhã de é. terça-feira. Terça. Aí é segunda de noite, né? Terça-feira. Então, assim, isso é muito doido. E a gente está conectadas, a gente fez mentoria juntas, a gente tá lá curtindo um trabalho da outra, tá se incentivando, tá, né? Bora juntas, que nem eu falo sempre. Então, hoje em dia, se tem uma coisa, né, que dá para dizer que a gente tirou proveito dessa naba toda, é a conexão que aproximou muito mais a gente, não tem mais barreira. Hoje em dia, Luana, eu atendo clientes no Brasil, por exemplo. Quando eu cheguei aqui na Austrália, eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para atender os clientes no Brasil? É impossível, né? Impossível. Eu sempre lá dentro da empresa, trabalhando com marketing super próximo, né? Fazendo. Como é que eu ia fazer? Então, e hoje, né? Vamos lá, tô há 2 anos e meio na Austrália. Hoje, para mim, tá no Brasil, tá no Japão, tá na China. Eu tenho mentorados no Canadá, Londres. Quando eu vejo isso, eu falo, gente, isso é demais. Não, e às Ninguém nos vezes a segura, gente... Luana. Ninguém nos É, segura. Só isso é pra te dizer. Tem até pena. e às vezes eu fico pensando, mas eu não conheço mesmo a Chay pessoalmente, né? Nem Não parece. é? É. E assim, se hoje é o mundo físico e o mundo digital, né? E muito eu me empurrei para o digital por causa disso. Tu não existe se tu não tá no digital. Eu não tenho uma vida social muito agitada. Eu tô mais, ou eu tô trabalhando, ou tô com os filhos, marido, ou na academia, Tamo digamos junto. assim. É mais difícil. Então, eu interajo muito no digital com as pessoas, e isso é super legal. Então, se tu vai Luana, num médico, no dentista, qualquer lugar, tu entra ali no Instagram. Não adianta, gente, não adianta fugir disso. essa é a nossa vida, essa é a nossa realidade. É, Vamos pensar aqui um exercício, olha só. Há um tempo atrás, o nosso como tu apresentava alguém era a partir de um cartão de visita. Olha, é. eu tenho um contato de uma pessoa maravilhosa que vai conseguir resolver isso para ti. Toma o cartãozinho dela e entra em contato com ela. Hoje em dia, o que que tu faz? Entra no Instagram e olha o Primeiro, perfil da Chay, porque tu vai entender qual é o trabalho que ela faz. Isso não é louco? e tu Essa é não a existe. transformação. Tu É tem que isso que nós desfilar. estamos vivendo. Essa é a nossa geração hoje. Não tem mais cartão de visita. Estou exagerando, claro que tem, mas entende? Não tem mais a questão do cartão de visita. Hoje, as empresas para contratar, né, Luana, para contratar pessoas, olham as redes sociais. É um dos Sim. primeiros lugares que elas vão olhar, são as redes sociais das pessoas. E Então, na isso é empresa, doido, gente. e na empresa a gente tem. Uma coisa que eu esqueci de falar também. Na empresa a gente usa o Workplace, que é igual ao Facebook. Então, Hum, é uma rede interna. E lá eu tive que começar a falar, né? Fazer o café com a uhum. diretoria, dar os recados. Na pandemia eram pessoas no Brasil inteiro, 2.000 pessoas, e como é que tu vai falar, né? O que que vai acontecer, mudar operação, etc. Então, isso também, quem trabalha em empresa é por aí que vai acontecer também. Então, não tem como. Então, a gente tem que se desafiar Internamente também, né, Luana? É isso que tu quer dizer, né? Internamente dentro também o da processo empresa. interno. Quem Entendi. trabalha em empresa também Aham. precisa. Uhum. Não é só, né, para o lado pessoal, social, digamos assim. E é isso, e é isso. E a gente está numa galera agora jovem aí no TikTok, e assim vão crescendo as Sim. mídias, cada vez vem uma outra nova, e O a gente tem que TikTok eu não consegui estar fazer aqui ainda. dentro. Não, TikTok eu também não. Eu tô no Reel por enquanto. TikTok ainda não rolou pro meu business ainda não consegui encaixar. Fazer Ai, dancinha não deu. amo quem faz, quem tem isso natural, eu acho Sim. fantástico. É. Bom tu trazer isso, Luana, até uma das coisas que eu recebo muito, Chay, ok aparecer, mas eu não quero fazer dancinha, eu não quero, né, fazer outras coisas que não precisa fazer, É. né? Então, assim, não precisa fazer dancinha ou fazer o dedinho, seja lá como é que a gente chama.
Se não tem a ver com o teu business. Agora, se por acaso tu tem uma marca e isso para comunicar com o teu público cola, gruda, que nem eu falo, eles querem ver, bora, entendeu? Céu é o limite. Agora, se não tem a ver, não precisa. E outra coisa, o Reel, TikTok, toda essa, né, esses outros digitais, a gente pode fazer de acordo com o nosso business. A gente pode trazer um conteúdo inspiracional fazendo Reel. Né? A gente pode colocar uma trilha sonora que inspire e mostrar bastidores da empresa. E tu tá fazendo um Reel. Tu pode trazer um conteúdo mostrando tu lá, né? Na linha de frente do teu negócio. A tua rotina no Reel. Então, assim, tem várias formas. O que a gente não pode fazer, um dos grandes conselhos que eu dou aqui hoje é não olhar o tempo inteiro para a grama do vizinho e querer fazer melhor que ele. Né, Luana? Encontra o teu caminho, encontra a tua essência. Acho que tu trouxe super bem essa questão de sair da zona de conforto. Isso é um ponto muito importante. E eu acrescentaria o seguinte, o autoconhecimento. Então, é muito eu ia falar isso. Né? É muito importante para quem quer trabalhar de forma intencional o digital. Quem quer ter uma marca forte aqui, que se conecte, que venda, que tenha, né, todo esse processo, precisa se conhecer, precisa saber no que é boa, precisa passar paixão. E para isso, precisa um momento de respiro e de entender quem é o teu lugar no mundo. O autoconhecimento de se aceitar e vai com os defeitos mesmo. E é isso que é a beleza. Não tem que estar tudo na perfeição. Mostra o que é. E aí tu vai achando a tua tribo. Tu vai achando as pessoas que são parecidas contigo e tu vai achando o teu caminho. E a gente só faz o caminho caminhando, né? Eu não sei para onde eu vou, mas eu tenho algumas intenções. Quero fazer o e-book, quero compartilhar mais sobre empresa familiar. E eu estou gostando disso, não está sendo nem um pouco pesado. E estou tendo a oportunidade de conhecer um monte de gente, muitas pessoas legais e ter trocas incríveis. É isso aí, Luana. Queria agora te encontrar para almoçar, tomar um cafezinho, entendeu? Mas tá tudo bem, a gente tá um pouquinho longe, nada grave, entendeu? Para nós que trabalhamos no digital, a gente continua perto. Luana, obrigada de coração, foi incrível. Passou voando aqui o nosso tempo. Obrigada de coração, Luana. Fica bem aí. Adorei. Tá? E que a gente, muito obrigada eu também. quero continuar aqui, ó, grudada em ti, vendo os bastidores da empresa e todo mais conteúdo que tu está trazendo. Sim, obrigada pelos ensinamentos, Chay, pelas trocas. E que a gente siga nesse caminho, inspirando, e que essas mulheres, homens também, vi que tem bastante homens aqui também, e que cada um faça um pouquinho a sua parte para que a gente possa inspirar, fortalecer mais pessoas, que às vezes, né, a força da palavra, uma frase ali, tu já consegue mudar, né, o dia da pessoa, e isso é tão legal. Então vamos aproveitar essa força que a gente tem aqui no digital para tentar cada um fazer a sua parte pequenininha, que vai aumentando bastante. É isso aí, Luana, tamo junto. Um beijo. Beijo, um beijo, gente. galera. Obrigada. Beijo, beijo. Beijo.